Seja muito bem-vindo ao podcast do Orbit. Aqui a gente discute temas da oftalmologia e também da extraoftalmologia para você sempre poder se tornar um médico e uma pessoa melhor, de forma que você consiga cumprir vários papéis que a gente desempenha dentro da nossa vida. Hoje a gente tem um convidado aqui que é uma pessoa que vem de fora, mas que é daqui também, que é o Flávio. O Flávio mora no Canadá. Ele trouxe com toda a gentileza, ele veio aqui pra gente poder discutir algumas coisas da expertise dele. É uma pessoa que é super disponível, tá sempre que chamam ele tá aqui no Brasil, trazendo conhecimento da experiência dele lá de fora. Então, obrigado primeiro por você estar aqui com a gente. A gente vai discutir alguns aspectos aqui, que tanto da parte cirúrgica, mas também da parte da vida. A gente entender um pouquinho como é que é o estilo de vida que o Flávio leva, que a gente consegue levar a vida num nível alto, mas também curtir tudo ao mesmo tempo. Eu já escutei você falando sobre isso outras vezes, em outros podcasts que a gente está falando. Eu já escutei você falando sobre isso em outros podcasts. Foi coisas que realmente foram legais ter escutado, e eu acho que vale a pena a gente aprender um pouco com você aqui. Bom, então, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado aí pelo convite, é um prazer. Primeiro eu queria que você contasse um pouco. Você está lá em Montreal, não é isso? Isso. E você tem quantos anos você está lá? Vamos fazer 15 anos agora. Esse ano completa 15 anos. Na realidade, eu acho que a primeira grande mensagem é que eu não imaginava estar lá. Não foi uma coisa que eu tracei como objetivo. Acabou acontecendo. E eu acho que é possível que eu já tenha falado em outros podcasts disso. Mas quando a gente está se formando, a mensagem tem que fazer o máximo de coisas possíveis para você ficar o melhor possível, porque você não sabe o que vai acontecer com a sua vida. Entendeu? Por exemplo, eu tinha, meu pai tinha uma clínica com a minha irmã, com meu cunhado, não sei o quê, então eu não precisava fazer muitas das coisas que eu fiz, mas eu sempre tive na minha cabeça que, em inglês fala, what if? E se acontecer alguma coisa? Entendeu? Então, na época eu estava fazendo doutorado, meu pai, por que você vai fazer doutorado, cara? Não precisa, não sei o quê, a gente tem as coisas todas assim. Eu só consegui meu lugar lá em Montreal. Eu fui recrutado como professor internacional pela Universidade de Montreal. Se eu não tivesse doutorado, eu não ia conseguir. Entendeu? Eu não tinha esse horizonte quando eu estava me formando, fazendo minha formação e tal, mas foi o que acabou me ajudando. Então, eu acho que é a gente que coloca os limites, da onde até onde que a gente quer chegar. É difícil? Lógico que é difícil. O fato, então vão falar, mas você tinha pai na oftalmologia. Cara, a maioria das pessoas com quem eu trabalho só souberam que meu pai era oftalmologista quando ele faleceu de Covid. Há pouco tempo, entendeu? Então, essa eu não compro, porque eu acabei ficando conhecido, não foi no Brasil, foi fora do Brasil. Tá? Então, acho que para garotada, assim, não tem problema você colocar os limites, mas não pode reclamar. Sim, a gente até estava conversando isso outro dia com o Gabriel e com a Giovana. A gente estava falando exatamente disso da parte científica, da parte científica. Você não precisa necessariamente saber onde você quer chegar, mas você vai abrindo portas. Vai abrindo portas que, de repente, você pode ter a opção de saber qual porta que você vai querer entrar no futuro, né? Então, realmente não faz mal nenhum a gente conseguir escolher isso aí ao longo do tempo. Eu acho que faz tempo que eu era residente ou fellow, mas a gente não tem a noção do que é disponível. Acho que podcast é uma coisa legal, que a gente estava falando assim, você aprende coisa. É você saber o que é disponível. E hoje em dia, cara, com esse tipo de maneira de transmitir informação, cara, as coisas estão muito mais perto. Uma das etapas que eu precisava para chegar até onde eu cheguei, tinha que fazer os steps e o SMLE, não sei o que e tal. Cara, eu demorei, fiz a prova 7 vezes para passar na parada, entendeu? Por quê? Mas eu botei na minha cabeça que eu ia fazer aquilo. Eu precisava? Não, eu podia fazer as cataratinhas com meu pai, tranquilo, não sei o quê. Não, mas eu decidi que eu ia fazer alguma coisa diferente, entendeu? E aí uma outra coisa que eu falei num outro podcast é você determinar qual é o tipo de impacto que você quer ter na sociedade. Entendeu? Difícil, Você pode... né? Exato. Porque
geral, escolhe a profissão por causa da grana, cara. Entendeu? Não escolhe assim, não, eu quero realmente ter, né, uma esfera de influência, né, e criar um impacto no meu bairro, na minha cidade, no meu país, ou no mundo inteiro. Entendeu? Então é isso, dependendo da esfera, né, esfera de influência que você quer ter. É difícil? Lógico que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Uma coisa. Né? E isso é muito importante que você falou, ligado na primeira questão que você disse, que a pessoa ela não tem que deixar para se preparar quando uma oportunidade chegar. Não. A pessoa tem que se preparar para o que for e até para ajudar o próximo. Não. Principalmente para ajudar o próximo, que é o objetivo da nossa especialidade, Cara, né? Várias vezes, pô, cara, tem um cara sortudo pra caralho. Que isso? Tu tem que ajudar a sua sorte. Prepara o seu terreno para virar sortudo. Todo mundo pode ser sortudo. Entendeu? Exato. Mas tu tem que se ajudar, né? Assim, pô, tu vai nesse congresso, pra que tu vai pra tanto congresso assim? Pô, né? De uma hora pra outra, provavelmente hoje eu vou estar aumentando a minha esfera de influência, porque acabou que vocês me convidaram. Se eu não estivesse no Braves, eu não ia vir pra cá, entendeu? Vocês não iam pensar no meu nome. Então, isso faz parte, né? Os alunos que estão se formando agora têm que estar cada vez mais cientes do poder. Tem muito mais poder do que na época que eu era estudante. Uhum. Que isso? Né? Pô, o livro é caro pra... Não tem essa hoje em dia, cara. Entendeu? Então, é só realmente traçar, né? Colher, né? O que vai te deixar feliz. Entendeu? Você quer que seja pequenininho? Você tem que sofrer as consequências né, do seu conforto. Não, pô, quero, né, criar minha família, ter meus filhos, sei o que, beleza. Né? Então, você vai ficar pequeno, então você vai ter dificuldade de dar um conforto para sua família porque você limitou o seu horizonte. Uhum. Entendeu? Então, cada um tem uma equação diferente. A minha equação é completamente diferente da sua. Nós todos podemos ser super bem-sucedidos. Cada um tem que saber escrever a sua equação. Legal, que você está falando. Eu acho que eu comentei isso no primeiro podcast que a gente discutiu também, que na adolescente, tudo, a gente não é preparado para isso da fase adulta, que o mais difícil é equilibrar as coisas. É ter o equilíbrio entre a parte profissional, a parte dos seus hobbies, das coisas que você gosta de fazer, e das coisas que você tem que fazer e da sua família. Eu acho que esse é o grande desafio da fase adulta da vida, e é disso que a gente está falando também. O Flávio está falando de facilidades que, porventura, ele teria num caminho, mas está falando também de trilhar o próprio caminho e de deixar as portas abertas, né? De conhecer pessoas, de conhecer mundos diferentes ou esferas diferentes de conhecimento para que você consiga abrir algumas portas, fechar outra que não te interessa, até você entender mesmo o que você gosta de fazer e onde que você quer atuar, né? Eu acho que isso é muito legal. Você cria opções, né? Mais fácil. Cara, por exemplo, né? Então, eu tinha todas as facilidades do mundo para, né, continuar aqui, mesmo que eu fosse fazer uma coisa que não fosse, né, na mesma área do meu pai, mas eu ia herdar a clínica dele, né? Ia ter ali meu tranquilinho, ia, né, pegar onda todo dia e tal, não sei o que, antes de trabalhar. Eu optei, sem saber, por ter um impacto maior. Uhum. Né, eu me acho ainda muito carioca. Então eu tenho o meu... eu tenho uma afetividade pelo Brasil diferente da maioria dos brasileiros que saem do Brasil, entendeu? Eu não saí porque eu não aguentava mais o Brasil. Eu saí por questões particulares. Então, tudo que eu posso, né? Você falou, pô, o Flávio é super, né, disponível para fazer assim. Cara, que isso me dá prazer de fazer, entendeu? Então, isso né, eu tive várias situações de caras que eram bem mais conhecidos do que eu, e porque eu, né, tentei algum tipo de contato, e, cara, assim, sabe, cagou na minha cabeça, entendeu? Então, isso é uma coisa que, né, vários né, alunos mais novos, que vêm conversar comigo, pô, cara, que isso, cara, acessível, não sei o quê. Então, isso é importante, cara, importante, porque, né,
principalmente quando a gente é mais jovem e quando, né, tá no segundo ano de fellow, normalmente cirúrgico, ou no início da carreira, eu já passei por esse período, tu acha que é o rei da cocada preta, que tu sabe tudo, né? Que, tu é o cara, não precisa de podcast nenhum, não, cara. Jesus, fiz não sei quanta cirurgia, não sei o que e tal. Tá limitando teu horizonte. Mas eu acho que quando você dá essa abertura para as pessoas que estão vindo atrás de você, a admiração da pessoa por então, quem tá ali cara, ensinando aumenta. depois tive uma experiência específica em relação a isso. Depois dessa experiência, eu falei, cara, não quero saber mais dos caras mais velhos do que eu. Só vou investir nos mais novos. Não quero nem saber. Entendeu? Pô, os caras não querem conversar comigo, então os mais novos que vão elevar o meu nome. Ponto final. Entendeu? Então, né? Nada mais justo do que, né? Você tá ajudando alguém, o cara vai te ajudar, né? Mesmo sem saber. E essa liderança que você tem, por exemplo, ela pega, né, Flávio? Então, eu sempre falo que eu acho impressionante você, o André Maia, como vocês estão sempre disponíveis. Cara, vocês têm agenda, você pega a agenda lá, participantes do congresso, tem 18 itens de cada um. E você encontra ali para conversar, ou para conversar da vida, ou para discutir um caso, ou para fazer alguma coisa, e os caras estão sempre disponíveis. São pessoas que a gente já admira e profissionalmente, e tem essa disponibilidade, passa adiante. Eu também tenho isso hoje em dia de sempre dar o máximo, de ser disponível com quem vem pedir ajuda para alguma coisa, entendeu? O mais legal é isso, né? Acho que exemplo também... Então, eu acho que uma das coisas, né? O André Maia também fez a formação dele fora. Então, depois que você chega num determinado nível e que você é bastante confortável, né, com o seu conhecimento, né, a sua capacidade de influenciar as coisas, você relaxa e é muito mais fácil de você ajudar as pessoas. Quando você está num nível mais baixo, você tem uma tendência quase que natural a se proteger de uma maneira, não vou ensinar fulaninho porque o cara vai virar meu competidor, não sei o que, tal, assim. Quanto, né? Tava conversando isso outro dia com um colega. Cara, nego criticar que a gente está, né, ensinando tudo, né, pro cara que, né, tá no fellow, é bizarro. Se quer limitar alguma coisa, tem que limitar, né, para entrar na medicina. Sim. Formar médico perigoso é a pior coisa que existe. Exato. Entendeu? E quanto mais você faz né, procedimento de alta complexidade, quanto menos gente estiver fazendo aquele negócio, os caras vão achar, o cara é maluco. Tu pode receber processo porque tá fazendo uma coisa que ninguém tá fazendo. Entendeu? Não necessariamente você ser, né, e não ter outros caras na sua altura, que seja uma coisa boa. Isso tem muito brasileiro que não entende isso. Sim. Entendeu? Então, né, eu tô aí com uns projetos aí para ter cada vez mais uma esfera de influência no Brasil. E, cara, vou ficar muito surpreso se negro não encher meu saco. Porque a ideia é, se você chegou até aqui, então você tem direito. Eu acho que conhecimento não é uma coisa para ficar guardando, né? Eu acho que a partir do momento que tem a demanda, tem pessoas que precisam daquilo e você tem o conhecimento e pode chegar até elas, não tem por que limitar isso de alguma maneira. Sim. Obviamente, né? Tudo tem seu preço, né? A disponibilidade, não sei o que, tá? Quanto mais você investir nisso, mais vai ter um preço, vai ter que ter um retorno para quem está, né, dedicando a informação. Não é uma troca, né, de palavras num corredor de congresso, pô, é o maior prazer. Né? Você vai criar um negócio que, né, cria um certo vínculo, mas aí, pô, o cara tá cobrando, fazer. Depende da quantidade de informação que quer. Esse é o tempo. Exato. Exatamente. Entendeu? Acho que a maior moeda aqui é o tempo, né? Assim, mas, cara, a ciência, assim, a interação da ciência com os novos alunos tá numa fluidez absurda. Entendeu? Então, eu acho que, por exemplo, uma barreira aí de vocês é chegar, né, nas pessoas que, né, rotineiramente estão se formando. Porque não faz parte do currículo, entendeu? Então, poxa, de matemática, e matemática faz parte do currículo. Né? Mas o podcast do Orbit não faz ainda parte do currículo. Então, a gente está conversando coisas que podem ser importantíssimas para a gente,
Mas se o cara não for lá, né, não souber do Orbit, o cara não vai, né, ter um bizuzinho que o outro cara que está ligado tem. Então, acho que hoje, para os mais jovens, a conectividade, o saber, né, a curiosidade de buscar as paradas, não depender só de chat GPT e não sei o quê, né, para dizer tudo qual é, não sei o... O cara não vai, né, não vai dar um empurrãozinho, mano. Vai só dar uma paradinha ali, né, que nem sabe se vai estar escrito certo. Entendeu? O cara mesmo avisa, ó, pode ser que a informação não esteja certa. O texto está bonito. Entendeu? Então, é uma outra coisa também, que aí é a poluição da informação. Da onde que você está tirando esse tipo de informação. E isso é uma coisa complexa. Por isso que, né, não faz parte do cuidado, não sei o quê. Então, né, vocês têm que criar um certo nome de vocês para que nego entendam. Essa informação é uma informação, né, que é de boa qualidade. O que vem dali é boa qualidade de informação, né? Exatamente. Ô Flávio, até a gente estava comentando sobre essas opções de leque, assim, eu queria tentar usar a sua expertise para trazer isso para um mundo muito tangível do que a gente faz no dia a dia. E um assunto que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente fala muito, e até um dos motivos de eu estar com o Edu e com o Felipe aqui, a gente fala muito sobre cirurgias dentro do Orbit, e uma das coisas que a gente fala é sobre cirurgias de fixação. Aí um assunto uma dúvida que me veio aqui baseado nisso que você estava falando agora há pouco, né? Você falou assim, que você vai abrindo o leque de opções para ter oportunidades, para poder decidir no futuro o que você vai fazer com aquele leque que você fez. Fixação é uma cirurgia que é muito... tem vários jeitos diferentes de você poder fazer. Certo. O que você acha melhor, assim, na sua opinião, de anos de experiência e de um know-how grande? Você acha que uma pessoa deve pensar em aprender uma técnica cirúrgica e focar nela para fazer ela bem feita? Ou ela tem que aprender várias técnicas cirúrgicas, como, por exemplo, na cirurgia de fixação, tem vários jeitos diferentes de se fazer, e ela ter um leque de opções para na hora da cirurgia ali ela conseguir saber manejar várias coisas diferentes? Ou ela tem que fazer uma bem feita para na hora da cirurgia ela saber que aquela lá vai sair? O que você acha em relação às cirurgias, assim? Vocês não têm um projetinho que chama Toolbox? Então, Toolbox, né, já parte-se do princípio que as pessoas precisam de conhecer diferentes coisas para saber o que eles gostam mais. Entendeu? Então, cirurgia de fixação tem várias, e eu acho que, né, muitas vezes muitos cirurgiões falam quando tem muitas técnicas significa que nenhuma delas é tão boa assim. Eu discordo totalmente disso. Porque, cara, os olhos não é o olho de wet lab, que é tudo igual. Os olhos são diferentes. Então, cara, é importante você saber pelo menos umas 2 ou 3 tipos de técnica de fixação, dependendo da situação do olho, entendeu? Então, eu gosto... na maioria dos meus casos, eu faço a técnica do flange, do Yamane. Mas... eu sei fazer, né, um Gore-Tex, se precisar fixar na íris, eu sei fixar, se precisar botar uma lente de câmera anterior, eu sei colocar, sabe? Não tem. Mas também depende, né? Pô, se você, né, onde você trabalha, tem um cara bom de segmento anterior que é confortável fazer fixação escleral, beleza. No meu serviço, a maioria das fixações é os retinólogos que fazem. Mas tem algumas cirurgiões de córnea que fazem também, entendeu? Eu sempre penso que a melhor técnica é aquela que você sabe fazer melhor, né? Mas é exatamente isso. Na hora da cirurgia, medicina não é matemática. Então, na hora de cirurgia, você tem que ter um conhecimento múltiplo. Eu eventualmente já tive que fazer, ajustar a Yamane, que não ficou tão boa, fixando um dos ápticos na íris. E aí eu fiz uma técnica híbrida. Então, é justamente isso que você falou. O final o paciente tem que estar bem. Exato. O que você vai usar... Então, essa afirmativa eu sou um pouco em desacordo, porque idealmente não pode ser a técnica que você que é mais confortável fazendo, tem que ser a que seja melhor para o paciente, mesmo que você só faça uma vez por ano. Então, aí entra a parte de fellowship com alto volume cirúrgico, porque quando tem alto volume cirúrgico, durante os 2 anos de formação, você teve exposição a todas as coisas que pode acontecer. Se você só fez Yamane e não sabe fazer uma acris, de vez em quando, vai pegar um caso, isso aqui seria legal, mas eu não sei fazer acris.
Ah, mas eu sou mais confortável. Aí você se enrola na Yamane porque não era um olho adequado para a técnica que você tem mais confortável de fazer, entendeu? Então, o ensino, eu faço o ensino com meus fellows, porque nós somos 11 cirurgiões, divididos em 2 hospitais. Então, os caras operam com um monte de gente. De vez em quando eles não, é isso aí mesmo. Tem que sair daqui, você tem que saber o que você gosta mais de cada um, mas você vai sair daqui sabendo fazer um monte de coisa diferente, entendeu? Que dependendo do olho, se você for, né, tiver o clique, pô, tem aquele que o cara fazia, que eu nunca fiz, mas eu sei como é que faz, entendeu? Então, esse negócio de não é o melhor, a cirurgia que o cirurgião... Na minha mão, né? Na minha mão, entendeu? Funciona isso. Exatamente. Também. Porque eu acho que é importante o na minha mão funciona, mas não é o foco. O foco é, nesse caso, o que é melhor para fazer. Eu acho que o raciocínio tem que ser sempre assim. Eu gosto de sempre discutir técnica de fixação com os prós e contras de cada técnica. Eu acho que todas têm os prós e todas têm os contras. E um passo de uma cirurgia que você tem em determinada técnica, às vezes você vai usar em outra. Numa hora que alguma coisa não saiu do seu planejamento cirúrgico, ou na hora que você tenha que pensar diferente num caso. Então, as habilidades que você cria com determinada técnica servem para você achar outros caminhos ou até para resolver algumas coisas. Tem um exemplo muito simples e, ao mesmo tempo, chocante em descolamento de retina. Pô, eu não sou muito confortável em fazer pneumática. Vou começar a fazer um banco com uma vitrectomia, não sabe fazer uma pneumática, um olho que tem uma rupturinha ali, passo superior, não sei o que. Não, eu vou fazer uma vitré, facovite, para um negócio que podia ser só uma pneumática. O que é ter que ser confortável fazer pneumática? Pô, tu tem que saber injetar. Entendeu? Então, é um tipo de coisa que de vez em quando você coloca como se não aquele negócio... Eu peço, pelo amor de Deus, para os meus fellows, né? Eu falo assim, não tem essa de ficar confortável, tem que ficar desconfortável. Quanto mais desconfortável você ficar, melhor você vai ser. O negócio de conforto, tudo conforto, você estabilizou. Está confortável em situações desconfortáveis. Né? É isso aí, cara. Eu já mandei isso no podcast. Eu lembro. O meu conforto é a zona de desconforto, que me faz pensar. Dizer, pô, por que eu vou para esse Smith em todos? Pô, cara, eu lembro daquele cara, mostrou aquele negócio, o que assim, vou tentar aqui. E um parêntese, uma coisa que você comentou no seu serviço, que são 11 retinólogos e o fellow rolo todo, eu acho que isso é um ponto importante, a pessoa aprender com múltiplos cirurgiões ensinando. Isso. Porque existem essas variações pequenas que são importantes. Então isso é um parêntese que eu acho legal. Mas, por exemplo, é raro de você ter, né, um centro que tem múltiplos cirurgiões assim, e que os cirurgiões estão presentes em todas as cirurgias, que é mais fundamental. É melhor ter um só que está presente em todas do que ter 11. Sim. Entendeu? E que, né, vai lá de vez em quando é um caso complexo, não sei o quê. Então, esse é uma outra coisa que, né, a situação no Brasil, muitas das vezes, forçam que o treinamento seja ajustado a uma situação que é bem longe do ideal, né? E aí, né, pô, vai dizer que não tem retinólogo cirúrgico bom no Brasil? Tem um monte. Mas se for comparar os fellowships de ponta aqui com os fellowships de ponta na América do Norte, existem vantagens na América do Norte. Entendeu? Por quê? Porque aqui, a maioria das vezes, o sistema limita, né, toda vez que tem um fellow comigo, o governo me paga. O fellow tá comigo. É pouquinho? Mas todo dia que o cara tá comigo, eu recebo um negocinho assim. Mesmo que seja pouco. Entendeu? Você trabalha no sistema público, você vai, né, você tem que estar lá não sei quantas horas, né, tem que fazer, né, gato e sapato para poder... É quase que inviável, né? E aí, quando são centros privados, aí o volume diminui. Entendeu? Então... você recomenda, você acha que, né? Gente no Brasil, não precisa ir para fora mais, não sei o quê. Depende do que você quer. Isso aí, depende dos objetivos, né? Do que você quer. Tem lugares aqui que dá para fazer, né, um super bom feijão com arroz? Com certeza. Entendeu? Tu quer ter uma e até, cara, assim, quando você realmente, né, o que a gente diz no Rio de Janeiro, é sagaz, até... fazendo uma formação, né, vamos dizer assim, mediana, tu
corre atrás depois. Uhum. Entendeu? Tem vários casos aqui. Vocês são... eu já fui preceptor, né? Fui como visiting professor na Unifesp. Eu já tive contato, né? Eu já treinei fellow no Rio de Janeiro e já tive contato em São Paulo também. Eu sei mais ou menos como é que o negócio funciona. Então, e agora, pô, né? E eu já fui responsável pelo fellowship lá da Universidade de Montreal. Mudei bastante coisa para que realmente os caras saiam de lá assim... É para ir para ser o melhor. Entendeu? Saiu um menino agora e voltou para Paris. Eu falei para ele, o cara é super tímido. O que você tá levando na sua mala é que você vai ser o melhor de Paris. Se você vai ser o melhor de Paris, só depende de você. Legal. Entendeu? Legal. Aqui, de uma maneira geral, quando a gente crescia tendo que ter muita versatilidade e a gente, né, tem uma tendência a ser bons cirurgiões. As gerações que estão vindo aí, eu não sei se isso vai ser verdade. Porque a versatilidade está sendo perdida pra caramba também com a vida virtual, a inteligência artificial, não sei o que e tal. Então, eu não sei se essa versatilidade brasileira vai durar. E isso é uma coisa que me preocupa. Quanto mais obstáculos a gente tem quando estava crescendo, mais você vai ficando sagaz e correr atrás, não sei o que, não, tô pronto para tudo. Hoje em dia, cara, cada vez menos eu vejo os caras prontos para tudo. Eu tô pegando fellows que estão iniciando piores. Eu já notei isso. Currículo maravilhoso. Entendeu? Chega ali... não tem... tô achando que já tá uma tendência que já tô conseguindo sentir. Mas é curioso esse fenômeno, né? Porque, igual você estava comentando agora há pouco, o acesso à informação está ficando cada vez mais fácil. E, por outro lado, a utilidade dessa informação talvez ela não seja sendo feita do jeito certo, né? Na sua equação. É isso aí. Entendeu? Relaxou porque isso tá mais disponível agora, não vai dar certo. Entendeu? Cirurgia de retina, já quem está falando mais especificamente cirurgia de retina, não dá para aprender podcast. Uhum. Exato. Entendeu? Meter a mão na massa. Tem que ter mão na massa. Tem que ter mão na massa e tem que ter mão na massa sabendo o que está fazendo. Se não tiver instrução, vai podcast ou mão na massa. Não é a mesma coisa. Entendeu? Estamos falando de ensino virtual, pode ser que chegue, pode ser que seja uma coisa que, né, se tiver uma coisa bem criteriosa, não sei o quê, que funcione. Mas tem que se engajar de uma maneira de que, né, de novo, vai depender de inteligência artificial para te nutrir, não vai chegar a lugar nenhum. Vai saber pra caramba. Em congresso vai dar aula maravilhosa. Mas, né, o vídeo não é dele, não sei o quê. Não, o que você ouviu, o que você assistiu de vídeo e leu sobre técnicas, elas ajudam absurdamente. É claro, ela aumenta o seu repertório na hora de pensar. Mas o obstáculo normalmente não é vencido só com isso. As pessoas não se sentem seguras, graças a Deus, de partir para o outro passo. Ou quando se sente confortável em alguma coisa e vai e tem uma complicação, depois volta atrás e fala, não, acho que eu não tô... Até na fixação a gente fala muito, e eu vejo muitas pessoas me mandam uma mensagem ou me ligam para ajudar com essa discussão de fixação. E eu vejo como é frustrante, às vezes, quando o cara tenta fazer por conta própria e ele se deu mal num caso, brigou muito com a cirurgia, o caso não ficou bom e acaba desistindo rápido. Não, vou encaminhar, não gosto de fixação, a cirurgia é difícil. Isso acontece bastante, não só com fixação, com outras cirurgias também. Mas eu acho que é porque pulou etapa mesmo, né? Esse passo da orientação de ter alguém do lado explicando o passo a passo. E a fixação tem diferentes cenários importantes, né? Tem a fixação planejada e tem a fixação não dá para improvisar quando muito. A parada aconteceu na hora. Entendeu? Então, tá começando, tem que ser planejado. Não vai começar a fazer quando, né, a complicação aconteceu no ato, que a córnea já não tá boa, não sei o que, não. Aí é prato cheio para desastre. Porque o que acontece? Nem sei se ainda é um trejeito de quem tá escolhendo fazer esse tipo de cirurgia. Mas sempre foi de a gente ter um ego importante. E quando você deixa o ego entrar na cirurgia, aí você começa a perder.
Porque aí você não está mais fazendo o que é melhor para o paciente. Você está querendo, né, vencer. Faz o que é melhor para você. Exatamente. Né? E eu falo sempre isso. A cirurgia de fixação ela tem potencial para dar 20/20. A gente vê os estudos, está tudo ali. Ah, a visão melhorou, mas melhorou de 20/200 para 20/80. Porque tem muito caso... O resultado da fixação no final está relacionado com o que foi feito na primeira cirurgia. Independente de quem operou na segunda cirurgia. Isso aí. Pode ser o melhor cirurgião de todos, mas se a córnea está muito bagunçada, o segmento anterior todo, ela não vai ficar 20/20. Ela não vai ficar... Ô, Flávio, eu tenho até uma pergunta sobre isso. Isso eu acho que é uma questão muito pessoal, né? Cada cirurgião tem uma preferência diferente. Eu queria saber qual que é a sua opinião. Tem cirurgião de retina que, quando vai receber um paciente referenciado do cirurgião do segmento anterior, fala assim, eu gosto que a pessoa faça o serviço inteiro do segmento anterior e me mande o paciente já com a lente implantada, com sutura na córnea, e depois eu mexo só lá atrás. E tem gente que prefere o contrário. Tem gente que fala assim, complicou, caiu lá para trás, para tudo, fecha e me entrega que eu termino aqui e eu consigo terminar de fazer o serviço inteiro, botar a lente e tal. O que você acha, na sua opinião? E aí eu queria que você respondesse primeiro a sua opinião e assim, o segundo, eu acho que é importante a conversa também dos cirurgiões para que o cirurgião de retina fale qual é a preferência dele para o cirurgião de segmento anterior e o contrário também. O cirurgião de segmento anterior explique por que ele acha que vale a pena implantar a lente ou por que acha que não vale a pena implantar a lente, por aí vai. Cara, depende de onde você pratica, depende, né, porque é uma situação que pode ser delicada porque tem algo financeiro envolvido, entendeu? A lente tem algum atrelamento em relação a isso. Então, a comunicação entre ambos é fundamental, né? Se a gente vai falando para o pessoal do segmento anterior, é importante do cara do segmento anterior ter 1, 2, acima de 1 retinólogo. Tem que ter pelo menos uns 2. E que eles saibam o que cada um gosta. Isso é bonito na teoria, mas na prática quase ninguém faz. De ter o contato com, né, entre cirurgiões para saber. Por exemplo, né, você perguntar para mim, pô, tem cirurgião de segmento anterior? Cara, faz aí teu negócio que eu confio nele e depois a gente resolve a parte de trás. Mas é muito pior você ter uma catarata e uma lente luxada, porque o cara não sabia se tinha suporte suficiente, mas tinha o estímulo da lente para colocar a lente e que de vez em quando, né, já faturou a lente, e aí uma lente prêmio, e aí a lente prêmio luxada que já pagou, e aí vai, entendeu? Então, o cara pode se complicar de uma situação e que, pior, o cara manda pro retinólogo e fala, o cara vai te operar hoje. Entendeu? O cara chega no nosso consultório com a córnea que você não consegue nem ver a íris. Entendeu? E aí o paciente, você tem que desfazer todo, né, o discurso do cara que mandou aí o paciente, cara, fica, sabe, é horrível. Então, a comunicação é super importante, mas é raro. Infelizmente, é raro. Pouquíssimos chegam para mim e me perguntam, o que você acha? Então, de uma maneira geral, complicou, para. Ideal, né? Para. Complicou, se fecha. você não tem treinamento para fazer isso, sutura, exato. Sutura e mano, né? Se tiver vidro saindo, tem que limpar o vidro ali, porque se deixar suturar e ficar vidro pro lado de fora, que eu já vi, aí endoftalmite é um prato cheio, vidro meio de cultura. Então tem isso. Então, é frustrante? É frustrante. O ego ferido? É ferido. Mas se você tá no business de fazer o bem, exatamente, deixar o ego no vestiário. E no business de fazer o bem, a gente ganha no longo prazo, né? No longo prazo não dá dúvida de que o negócio vai dar certo. Pô, vai perder alguns? Lógico que vai perder alguns. Se o teu psicológico não é bom o suficiente para perder alguns, entendeu? Aí é difícil. Aí é difícil. Aí vem entrar na competição, não sei o que e tal. E principalmente nego que vem para congresso, que tal, não sei o que e tal, né? Os caras, pô, como é que fulaninho... Por isso que eu acho, eu dou o maior valor quando o nego vai lá e mostra as porcaria que aconteceu durante a cirurgia, porque, né, os mais novos vendo que, pô, até com o cara acontece isso. E quem não complica, não opera, né? Exatamente, claro. Então, em relação à fixação, né, porque, né, escolamento de retina, o cara do segmento inteiro não vai mexer. Não tem essa.
A fixação é aquele limite entre o segmento anterior e o posterior, né? Né? Enfiar uma agulha na parte plana para levitar o... Não precisa. Tracionar vítreo, Horroroso. Nego faz direto. Sim. Tem nego que bota trocado e sai fazendo vitrectomia cega e ainda cobra vitrectomia. Uhum. Então, o mais fácil foi assim, cara, né? Rompeu o plano da cápsula posterior. Eu concordo com o limpa o segmento anterior, fecha, vai. Isso não é o para de qualquer jeito, né? Mergulhou, parei. É o que o Flávio falou, faz a vitrectomia anterior, né? Libera a incisão, se precisar sutura a incisão, e aí sim, eu não consigo mais resolver a partir daí. Aí beleza, encaminhou. Eu não sei se no Brasil todos os aparelhos de Faco têm algum tipo de vitreófago anterior. Sim. Tem, né? Tem. Acho que os mais comuns, os mais... Essa era uma próxima pergunta que eu ia te fazer, Flávio. Tem muito cirurgião de segmento anterior que não está acostumado com a parte de vitrectomia anterior, né? Dentro do equipamento de Faco. Você acha que os equipamentos são muito bons hoje em dia, né? Assim, os equipamentos de Faco são ótimos, os de vitrectomia também são muito bons, são equipamentos que nem se comparam com os de 20 anos atrás. Cabe uma Vanas ainda hoje em dia? Vanas? Não. Obrigado. Não. Obrigado. Como é que você libera um vítreo de segmento anterior se o cirurgião de segmento anterior complicou e ele quer fazer... É a parada mais... Assim, não dá para não fazer. Mesmo se você não tiver o vitreófago, você faz uma paracentese em um outro lugar, abandona a incisão principal, entra com uma espátula e joga o vidro para dentro. Suturou. Você pode até... Se você é habilidoso, você entra com a espátula... né, espatulou ou a cânula do viscoelástico, empurrou aqui assim e passa o fio. Que aí ele não trava no vítreo, né? Você passou ali, pronto, deu um nó, deixa aquilo ali. Eu falo pros fellows que é passa-banda, tipo, tu passa a rasteira e puxa ele pra dentro. É isso. Tu tira da incisão. Jiu-jitsu. Exatamente. Legal, essa mensagem acho que é importante. Sabe uma pergunta que eu queria fazer? Eu acho que assim, a gente conversou aqui, né? É claro que a técnica de fixação, voltando nesse assunto, é ideal, cada paciente merece ter uma técnica, mas é claro que tem muitos pacientes que estão naquele overlap de que podem ser utilizadas diversas técnicas. Sim. Qual que é a sua técnica hoje de eleição no paciente que está dentro desse overlap de técnicas? Quando você fala assim, não, a técnica que eu gosto de usar, que eu me sinto confortável, se esse paciente puder, eu gosto dessa técnica. Qual que você gosta mais? Cara, o nome, a descrição da técnica já diz tudo. É transconjuntival sutureless, né, com o flangezinho, ou seja, na minha opinião, é a menos invasiva, né? Você faz a incisão ali, tem que ter uns 3.2 para poder ela entrar, né? A lente de 3 peças precisa de uma incisão um pouquinho maior. Cara, o resto de tudo é transconjuntival, com agulhinha e tal. Precisa de uma certa habilidade, sim. Né? Não estou confortável. Tá bom, então escolhe uma outra técnica. Sim. Aí, beleza. Entendeu? Quando tem alternativas que são bem similares, que é diferente, por exemplo, existem indicações precisas de buckle e de vitrectomia, que de vez em quando uma não deveria estar substituindo a outra. Na fixação, hoje em dia, não é verdade. A fixação dá para você, por exemplo, fazer, né, de 4 pontos de fixação com Gore-Tex, seja lá qual que seja o tipo da lente, hidrofílica, hidrofóbica, em grande maioria dos casos, se não todos. Entendeu? Tem desvantagem? Tem. E é por isso que eu não faço. Dá pra fazer? Dá pra fazer, lógico que dá pra fazer. Chega num ponto que é tranquilo? Chega num ponto que é tranquilo. Mas tem que abrir a conjuntiva, tem que fazer muito mais incisões, entendeu? Tem problema de hipotonia, tem um monte de coisa que hoje em dia eu acho que tem técnicas que são melhores que, né? A técnica do Yamane, que é, né, a transconjuntival sem sutura, fixação escleral, tem bisus? Tem bisus, tem vários bisus. Né? Olha, a cirurgia parece que não é nada, a gente estava conversando isso anteriormente. Mas tem vários bisus. E, na minha opinião, não se fazem mais, o pessoal do segmento posterior, é que talvez tiveram alguns insucessos e aí passaram para acres que realmente é mais simples de fazer. Entendeu? Mas, né, você olhar um olho
né? Acabou de acabar a cirurgia. Olhar um olho de Yamane e olhar um olho de Acros. É uma diferença grande. Eu acho que Acabamos de publicar um paper junto de Acros. Entendeu? eu acho que a curva de aprendizado da Acros, ela é mais previsível e a curva é mais fácil. Conseguir fazer, ela também tem os bizus, mas ela acho que é mais fácil de você conseguir o resultado mais rápido do que a Yamane. A Yamane é a mais bonita, sem dúvida. É isso que você falou, quando olha. Só que ela é a mais traiçoeira também no começo. Eu acho que não dá pra... Ela não cria muito espaço para improviso, né? Para fazer de qualquer jeito, fazer por conta própria. E é muito eu acho que a resistência maior é por isso. Então, por a isso. Yamane, de certa forma, é um pouco passo dependente, principalmente no segundo hábito. Sim, né? todas elas são. Mas a Acros, assim, se você colocou 2 pontos de fixação de cada lado simétricos e não cruzou ponto, ela vai dar certo. Então, cara, mas a Yamane Acros, nem sempre. Por exemplo, entrou no olho, o fio tá invertido, né? Trocou, assim. É muito mais simples de você, dentro do olho, resolver. Soltar e passar por dentro do olho nas alças do que a Yamane, né? Principalmente quando aconteceu a complicação na hora. Porque edema de córnea, para você cateterizar ali, mais enrolado. Bem mais enrolado. Eu já fiz até com um fellow segurando endoscópio Você faz muito endoscopia, eu queria te perguntar isso. Dessas técnicas de fixação, você vê diferenças ali, algum insight legal da endoscopia? Boa pergunta. De distância do limbo? Pelo amor de Deus, não façam com menos de 2,5 milímetros do limbo. Porque tem muito processo ciliar que não acaba antes de 2 milímetros. Entendeu? Principalmente de fixação de 4 pontos, ou a Acros ou a outra aí que vocês falaram aí hoje, que eu não me lembro o nome. Porque ela é grossa. Então, ficar roçando no processo ciliar hemorragia vítrea de repetição ou inflamação crônica, entendeu? Rarefação de íris, essas coisas todas. Então, quando eu faço a Acros, eu faço a 4 milímetros do limbo. Porque quando é a Yamane, eu faço a 2,5. E aí tem que ajustar um pouquinho a biometria. É isso que eu ia perguntar. Você ajusta a biometria, dependendo da posição, né? Quanto mais profundo, mais positivo tem que ser. Legal. Flavião, conta pra gente como é que é o estilo de vida do surf aí. Como é que você concilia um Canadá, que é o país frio, com o surf aí que você gosta de fazer? Cara, eu acho que a retina ajudou o meu surf e o surf ajudou a minha retina. O que eu faço na parte profissional, né? Porque o surf tem vários desafios que acabam sendo muito similares aos desafios que eu tenho no centro cirúrgico. Eu conversei isso antes também. A razão pela qual eu virei especialista de casos complexos é porque eu viajo muito. Então, eu fiz um acordo com os meus colegas que ficam lá, que quando eu estou lá, eu faço os casos todos mais complexos, que são casos mais longos, você faz menos cirurgia, você ganha menos. E que quando eu não estou lá, eu não estou lá. Então, acabou, né? E várias vezes, quando eu não estou lá, eu estou em algum lugar que eu estou em um congresso e que eu posso pegar onda também. Então, e no surf, volta e meia, você está numa situação de desconforto. Né? Então, o negócio de aprender a ficar desconfortável tem nas duas situações. Tá? E quando eu percebi que existia uma similaridade, eu tentei transformar de ambos. Né? Você precisa de ter mais coragem no surf em alguns momentos, você precisa ter mais coragem na cirurgia de retina em outros momentos. Entendeu? Então, eu acho que apesar de parecer, né? Porque a gente sempre é categorizado com outros amigos que não fazem a medicina, que a gente são os nerds, não sei o quê. Não. Então, é difícil você associar o médico, o oftalmologista ou o retinólogo como um surfista. Uhum. E eu estou falando do surf, mas pode ser outros esportes, né? O jiu-jitsu, o kitesurf. E que, né, tem situações, né, que te colocam em desconforto. O jiu-jitsu é um excelente exemplo. E que, dá para você aplicar muitas coisas que ajudam nos dois. Né? Você está ali, tá enforcado ali no jiu-jitsu, sei o quê. Cara, calma, pensa, tal. Mesma coisa, tá enrolado lá, qual foi aquela técnica que eu vi, não sei o quê e tal. Então, você tem que deixar
você tem que estar num ponto em que o teu cérebro esteja bem oxigenado. Se tiver muita adrenalina circulando, você não consegue a melhor performance do teu cérebro, porque o negócio está bagunçado. Uhum. Aí você age na emoção ou na reação, e aí de vez em quando você não está na sua... Quando aquele negócio, né, tá numa situação desconfortável, você tá, quando você pergunta os caras, né, tá tendo, teve o circuito mundial de surf, de vez em quando os caras têm que pegar umas ondas maiores que eles não estão tão acostumados. Mas, pô, você tem medo? Lógico que eu tenho medo. Mas o cara tem o know-how para, né, lidar. Apesar de ele não estar tão frequentemente pegando ondas maiores, o cara está numa situação que, não, beleza. Né, o cara conseguiu subir na prancha, o cara... Mesma coisa na cirurgia. E você consegue fazer um comparativo assim também pelo fato, por exemplo, você não só você, mas assim, quem não tem a frequência de fazer uma atividade física constante, não ter a performance que poderia ter se fizesse fazendo sempre. Por exemplo, você mora... Eu não sei como é que é a sua rotina lá, você pode até falar isso, mas eu acredito que de onde você mora não deve ser fácil para surfar. É uma coisa que você faz quando você viaja. Montreal é uma ilha, cara. Tem uma onda de rio, mais ou menos 15 minutos da minha casa. Mas... No verão, isso eu consigo. Então, esse cara, mesma coisa. Mesmo, faz parte de você desenhar a sua equação. Entendeu? Então, eu fico feliz tendo uma quantidade de viagens de surf por ano. Né? No período que tem onda lá, que eu consigo pegar, porque, né, você pode pegar, tem gente que pega até no inverno. No inverno não me dá prazer, porque é muito frio. Mas no verão, sim. Então, aquela temporada de surf lá, aí eu fico lá e pego as ondas lá, entendeu? Aí, né, eu tento, né, de vez em quando tem congresso, algumas vezes você pode escolher locais de congresso que, né, ou próximo, não sei o quê, né? O Brasil eu sempre gosto de vir. Então, me ajuda. Se eu consigo conciliar surf com o trabalho, é perfeito. Né? Porque lá a gente não recebe salário fixo, é por produção. Então, toda vez que eu tô fora, eu não ganho nada. Só gasto. Né? Deixo de ganhar e gasto. Então, mas gostaria de surfar mais? Lógico. Sim. Exatamente. E tem algumas coisas que também, né, você tem que absorver o impacto, né? Me perguntam direto, pô, mas você não vai voltar pro Brasil? Cara... O Canadá e o Brasil são complementares. Né? Eu decidi morar no Canadá porque eu acho que a moradia no Canadá tem mais vantagens do que a moradia no Brasil. Mas tem coisas que o Brasil me dá que o Canadá não me dá de jeito nenhum. Entendeu? Então eu tento colocar na minha equação de vir para o Brasil determinada quantidade de vezes que eu consigo ter isso na minha vida. E eu venho todo ano. Eu não vir é uma coisa que influencia negativamente no meu bem-estar. Entendeu? Legal que você sabe que você tem essa percepção do que te faz bem também, né? Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Muito. Muita gente não consegue perceber o que faz bem e o que não faz bem para ela, o que é essencial, o que não é. E não é simples ter essa decisão. Sabe, exatamente. Você aprender a saber quem você é mais difícil do que a gente poderia imaginar, entendeu? Então, se escutar, você conseguir olhar no espelho, pô, esse cara é isso, gosta disso, não gosta disso. Meu filho tem 17 anos, Felipe. Eu já perguntei para ele, quem você é? Então, em algum momento da vida, você tem que saber quem você é, o que você gosta, o que você não gosta. Pode mudar? Lógico que pode mudar. E eu de vez em quando eu falo assim, como você vai fazer assim? Mas você tinha me dito... Ué, mas eu mudei. Fui no congresso, aprendi um negócio, agora eu não faço daquele jeito, agora é desse. Isso também faz parte. Então, até a mudança faz parte de saber quem você é. Entendeu? Então, pô, eu sou um cara que gosta de mudar. Beleza. Pois é legal. E essa percepção mesmo de si mesmo é muito difícil. Cara, a maioria das vezes um suporte psicológico ajuda. Como assim que você quer dizer? Terapia. Ah, tá. Porque para você aprender a se escutar sozinho é difícil. Porque o dia a dia, né? Correria, tá falando, pô, correria, não dá para você se escutar. Né? Então, mesmo que é bizarro, você paga alguém para se escutar. Você consegue se conectar consigo mesmo quando você está fazendo atividade física, como por exemplo no esporte?
Eu tô falando isso porque, pra mim, eu faço triatlo. Pra mim, a minha esposa sempre brinca comigo disso, né? Ela fala assim, quando eu saio pra pedalar, eu volto com ideias novas. Porque é a hora que eu paro pra pensar em um monte de coisas que eu não paro pra pensar na correria do dia a dia. Então, pra mim, a minha bicicleta é uma terapia. Na hora que eu tô correndo, é uma terapia. A corrida, eu consigo fazer isso. O surf, não. Porque o surf é mais... E às vezes o o outro lado é legal também, porque eu jogo tênis, por exemplo, e eu falo que às vezes eu viro um cachorro, porque ali é o momento que você desconecta, na verdade. Você não tá pensando. Você tá pensando na tática e o que você vai fazer em cada ponto. Mas você vira um cachorro porque você só pensa na bolinha. Então acho que também faz parte. Não, mas a corrida e o ciclismo é diferente. Você tem muito mais tempo para... Quando eu corro também... A volta na lagoa ali, anteontem... Cheio de insights. Vou botar isso aqui na minha aula, não sei o quê. Pois é, a gente acaba pensando, né? Eu conversei com algumas pessoas de surf, eu não pratico, mas eu conheço pessoas que praticam, eles falam que às vezes naquele momento, interondas ali, que você tá naquele... Cara... Tem gente que fala que aquele momento é o momento que a pessoa consegue... Nossa, não, aquele momento ali assim, é a realização de que, pô, cara, tô acreditando que eu consegui me permitir de estar aqui mais um dia, entendeu? Legal. Ali eu faço de propósito, eu não quero pensar em nada. Eu quero que aquilo ali seja... tô ali... Parabéns de ter me deixado fazer aquilo ali, entendeu? De vez em quando a gente não pensa dessa maneira, né? Você faz aquelas coisas meio no reflexo e não assim, pô, mandou bem, tá fazendo isso aqui, gosta pra caramba. Entendeu? Legal. Você ia falar alguma coisa? Não, a minha dúvida é o seguinte, né? Existe aquela frase... Porque todo mundo sonha, quem mora naquela grama do vizinho é sempre mais verde. Então, tem muita gente que tá aqui e fala assim, cara, meu sonho é morar fora do Brasil. E aí vem aquela frase clássica, né? Tom Jobim, claro, mas não nos Estados Unidos, mas vamos extrapolar para o Canadá também. Qualquer lugar fora do Brasil, né? Morar no Brasil é uma merda, mas é bom, e morar fora é bom, mas é uma merda. Não. Existe essa questão? Você acha que é legal, vale a pena? Então, depende muito do que a pessoa quer. Aprendi com Tom Jobim. Eu tenho o Canadá e tenho o Brasil. Porque é muito fácil. Eu deixei a merda de lado, entendeu? Você tá usando só coisa boa. Só coisa boa. É bom e é bom. Né? Eu pego das duas frases, o bom e pronto. Entendeu? Então, mas isso demora. Você precisa de maturidade para você entender. Até eu entender que era isso que eu estava fazendo quando eu estava vindo para o Brasil, demorou. Entendeu? Eu só achava, não, porque não sei o que e tal. E uma outra coisa, né, que agora tem vários estudos de décadas de acompanhamento, é família e amigo. Né? O que te dá a maior longevidade. Né? Vou dar uma palestra amanhã de negócio de longevidade de celular. O que né, para as pessoas a melhor qualidade de vida em relação à longevidade é ter família e amigos. Então, se você vai para fora e não tem amigos, você piorou a tua qualidade de vida. Sim. Mesmo que você esteja num país melhor. E ganhando mais. Ganhando mais, exatamente. Mais seguro, o dinheiro, etc. cara, o ranking do dinheiro é mais embaixo. A partir de um determinado nível, obviamente. Né? Que eu acho assim, alguns de nós aqui já moramos fora, moramos fora e é uma coisa que a gente percebe. Acho que se você não tiver uma estrutura lá fora, você pode estar no melhor lugar do mundo, cara. Você vai sentir falta das origens. Você mais carioca que você é difícil. Então eu imagino, você que morou aqui, você deve estar sentindo muita falta do Rio de Janeiro quando você está lá. Então, mas é saber equilibrar. Cara, eu tenho um grupo de melhores amigos. Sabe, já é conhecido que a minha vinda para o Brasil é importante, porque de vez em quando os caras passam meses sem estar a galera toda junta e antes de eu vir eu ligo, aí galera, vamos estar junto, sei o que. Então, né, se você presta atenção nisso, você acaba, né, colocando isso como uma coisa importante que você vai estar beneficiando os outros amigos que moram na mesma cidade e de vez em quando não estão junto, né, como legal. Poderia, né, porque você não está simplesmente não está pensando. Se você, né, você tem que chegar num ponto que você está confortável controlando a sua vida. Quando a vida está te controlando, aí é que começa a complicar. Entendeu? Você está
tá sendo reacional ao que a vida tá te proporcionando, ao invés de você tá controlando a vida e você tá dizendo para a vida, olha, tá acontecendo isso aqui, não sei o quê, não. Ao invés de, né, os fatos vão acontecendo, você, agora vou ter que fazer isso, não sei o quê, meu Deus, me enrolei aqui, não sei o quê, entendeu? Então, obviamente, né, eu tô falando para um público que, né, já tem uma certa condição financeira, que conseguiu chegar a um ponto que tá fazendo fellow, que tá fazendo residência, o quê, entendeu? Porque, né, muito abaixo disso, aí muda completamente. Não é o que eu tô falando. Entendeu? Aí a sobrevivência é completamente diferente. Né? Falando a partir de um determinado... Né, que, graças a Deus, a maioria do público tem um certo nível que possa usar esse tipo de dica. O Jim Carrey que falou uma época, quando ele resolveu esfriar a carreira dele, né? O Jim Carrey falava que ele esperava que... Eu espero que todo mundo tenha fama e dinheiro para conseguir entender que não precisa ter fama e dinheiro para ser rico, para ser feliz. Não precisa de fama e dinheiro para ser feliz. Então, mas isso só se aplica a partir... Exatamente. Mas ele deixou isso claro na conversa, na fala dele. Ele, dentro do contexto, isso estava bem claro. Isso, entendeu? Tem ali o limiar, né? Que a partir disso, é isso aqui, né? É verdade. Então, mas é isso, cara. Mas eu acho que é a receitinha ali, né? Do que você coloca dentro da panela que vai sair, o cheiro que vai sair do que você está fazendo, né? O que você estava falando aí de cozinha antes. Então, não é simples, mas pode ser muito agradável. Exatamente. Cara, no começo da minha carreira aqui no Brasil, eu ainda estava aqui no Brasil, eu falo do jeito que eu falo. E, vieram me dar o toque. Flavinho, você tem que, né, acertar um pouquinho a maneira, né, de você ser, porque senão vai ser difícil de você, né, conquistar as coisas, não sei o quê. Fala sério. Entendeu? Isso eu ainda estava no Brasil, não tinha nada, né? Então... Quando me chamaram, por exemplo, isso é uma coisa que ficou na minha cabeça muito tempo e até hoje. Então, quando eu fui convidado para virar chefe do departamento de oftalmo lá do meu hospital, esse negócio bateu na minha cabeça. Falei, o quê? Eu não queria, não tenho nada a ver com parte administrativa, mas eu aceitei, aí entrou o meu ego. Negócio. Assim, cara, eu não, sabe, tem pouquíssimas... brasileiros na situação que eu tô, não sei o que e tal, larguei tudo que eu tinha no Brasil para vir para cá, não sei o que, vou fazer. Então, foi realmente uma coisa que mexeu. Então, de vez em quando, você pode utilizar uma coisa que te falaram como um gatilho. Sim. Né? A menina que foi fellow comigo, a Bruna Ferreira, que está em Maringá, ela veio e me abordou num congresso. Doutor Flávio, o que eu preciso de fazer para fazer o fellow lá, não sei o quê. Cara, a menina baixinha assim, quase que eu ri internamente, assim, vai conseguir nunca. Aí, cara, eu falei, precisa disso. Cara, ela fez exatamente tudo que eu falei para ela fazer. Ela conseguiu. Ficou 2 anos lá, voltou, tá voando. Entendeu? Então, cara, assim, você não pode ter vergonha de tentar as coisas. O não já não é certo? Sim. Não é certo. Sim. Né? Do chão tu não passa. Então, legal demais. Flavião, eu já te admiro como profissional, etc. Quando você está fazendo podcast, eu acompanho onde você vai, porque eu gosto de escutar suas conversas, seus bate-papos, você dá vários insights positivos, então eu te agradeço por isso e acaba influenciando, né? Igual você já me influenciou em algumas coisas que você fala. É um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje, é uma honra pra gente do Orbit, né? E obrigado pelos insights, pela sua disponibilidade que você sempre tem e por você ter aceitado estar aqui com a gente. A gente espera que a gente possa chamar em várias outras oportunidades, né, Felipe? Que a gente possa convidar você para participar e obrigado de coração por você ter participado com a gente aqui. Obrigado. Tá. É legal. Obrigado, foi obrigado, nota 10. Obrigado, Felipe. Eu estou à disposição. Obrigado. Se você tiver gostado do conteúdo, eu espero que você compartilhe com seus amigos, com as pessoas que possa fazer sentido esse bate-papo que a gente teve, que como é o nosso propósito aqui do podcast do Orbit, é ir muito além da oftalmologia.
A gente aprendeu muito sobre oftalmo, sobre vida, sobre como levar as coisas com leveza e com alto nível, tudo ao mesmo tempo, que eu acho que é esse que é o objetivo da vida, né? A gente levar tudo em alto nível e não só um aspecto da nossa vida. E a gente trouxe aqui um exemplo de uma pessoa que faz isso e trouxe vários insights que são impagáveis pra gente e vocês também. Que compartilha com o outro, né? Que é o mais importante. É uma pessoa que tá para ajudar os outros. Isso é importante. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado.